Hello, I'm sorry. Tava bebendo água. E aí, tudo bem? E vocês, como é que estão? Todo mundo bem? Todo mundo em casa? Todo mundo com segurança, com saúde? Eu espero que sim. Estão conseguindo entender o conteúdo? Tá tudo fácil? Tá tudo tranquilo? Qualquer coisa, manda mensagem pra mim através dos comentários, tá? Quem não entender que eu respondo. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos e estejam entendendo a matéria. Are you ready for the class today? Estão prontos para a aula de hoje? Professor, eu tô deitado, não tem problema. Estou descabelado, também não tem problema. Tô de pijama, também não tem problema. Pega o seu livro, um lápis, uma borracha e let's go to study. Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre phrasal verbs related to traveling, phrasal verbs relacionados à viagem, que é uma coisa que nós não podemos fazer agora, e zero conditional, condicional zero. Claro que eu vou explicar tudo para você. Let's go. O que é um phrasal verb? Onde vivem? O que comem? Descubra hoje na aula da professora Aline. Phrasal verb é a junção de um verbo com uma preposição ou outro verbo. Normalmente, os phrasal verbs eles são dados com verbo e preposição. Você pega um verbo com uma preposição junta, aquilo é um phrasal verb. Mas pode ser também, não é tão comum, mas pode ser verbo com outro verbo. Aí vira um phrasal verb. Daí nós temos um novo sentido para o verbo. Vou explicar melhor. To give. To give significa dar. O verbo give significa dar. Porém, se eu acrescentar o up ao verbo give, ele vira o verbo to give up, que significa desistir. Entendeu? Um novo sentido? Outro exemplo. Se eu acrescentar a preposição in ao verbo give, ele vira o verbo to give in, que significa ceder. Ceder, mas professora, ceder e desistir não seria a mesma coisa? Ceder seria assim, hoje estava no ônibus e eu cedi o meu lugar para a moça, uma senhora grávida. Essa é a ideia de ceder. Então é diferente de desistir, entendeu? As ideias são diferentes. Então observaram? O give é um verbo, give up é um outro verbo, give in é outro verbo. Mais um exemplo aí, to look. Todo mundo sabe o que significa look. Look significa olhar. Se eu acrescento a preposição forward, que é uma coisa que vocês não costumam ver no dia a dia, esse verbo, ele significa esperar ansiosamente por algo. Eu tô esperando a volta às aulas, mas você tá esperando de forma ansiosa, você tá esperando desesperadamente, então é look forward. E se eu pegar o verbo look e colocar after, ele vira cuidar. Look after my little sister. Eu tomo conta. Perdão. Eu tomo conta da minha irmãzinha. Então, to look é uma coisa. To look forward é outra coisa. E to look after é outra coisa. Entenderam o que é um phrasal verb? I'm sorry, guys. Ok? O que é um phrasal verb? Seria essa ideia. Você pega um verbo, acrescenta uma preposição e dá um novo sentido a ele. Então, a gente tem uma listinha de phrasal verbs. Deixa eu descer minha cara. Nessa lição, a gente vai começar a estudar, a gente vai ver alguns phrasal verbs relacionados à viagem. E tem aí alguns para vocês relacionarem, ó. São 10, na verdade. E eu quero que vocês façam sozinhos esse exercício, porque ele é bem fácil. Por exemplo, aí tem essa malinha, isso aí eu tirei do livro de vocês. Então tem o verbo check-in, ou check-in, check-out. O verbo check é uma coisa, check-in é outra coisa. E check-out é outra coisa completamente diferente. Get, tem get away, get in, get off, get on. Tudo que você não souber inglês, você pode colocar get, que às vezes dá certo. Hold, hold up. See off. Tem see off e set off. E take off. E é por isso que quando vocês perguntam pra mim, teacher, o que é check? O que eu falo? Diz a frase.
Porque olha só, você não pode observar só check. Se tiver o in depois do check, ele significa uma coisa. Se tiver o out depois do check, ele significa outra coisa. Get nem se fala, né? E take também. Take é bem usado. Take off, take after, take at, take in. Tem várias combinações. Então, qual é a tarefa de vocês nesse exercício? Aí vocês têm os verbos, a numeração e na coluna aqui do lado, que você tá com o livro, você tá vendo? Você tem as definições. Então, a letra A tá dizendo assim, start on a trip. O que seria start on a trip? Começar uma viagem, iniciar uma viagem. Qual desses phrasal verbs que significa começar uma viagem? A letra B, a definição é assim, leave a hotel after paying and returning your room key. Deixar ou sair de um hotel depois de pagar e retornar a sua chave, a chave do quarto. Qual desses phrasal verbs que tem essa definição? Entendeu? É só para vocês associarem. Eu quero que vocês façam isso. Check-in, check-out, tá fácil. Get in e get off também tá fácil. De repente, vocês tenham que pesquisar o get on. E eu quero que vocês vejam qual é a diferença, ok? Tá moleza, gente. Zero conditional. Vamos partir para o zero conditional. Lá na página 345. Zero conditional é usada para descrever verdades gerais, fatos científicos, hábitos e eventos recorrentes. A gente vai ver o uso de cada uma delas, tá? Não se preocupem com essa definição, não. Vocês vão ver na prática aqui que é zero conditional e é fácil. Zero conditional é formado por duas frases. Uma frase mostra a condição, que eu chamo de if part. As literaturas, as gramáticas, elas vão chamar de if clauses or if sentence, que seria a frase if, ou frase, né? Clause or sentence significa frase. Para vocês entenderem, eu vou chamar de if part or when part. Deixa eu parar aqui. A gente vai ver só com if, porque o nosso livro traz só o if. Mas você pode ver uma zero conditional com when também, tá? Eu coloquei só para vocês saberem que existe. De repente, você estuda em outro lugar, ou vai ver alguma música, ou série, seriado, e vê isso aí. Mas para nós aqui, para nossa aula, a gente vai trabalhar só com if, tá? Então, a zero conditional é formada por duas partes. If part e result part. A gente vai dividir elas assim. E sempre a gente usa o simple present, molinho. If significa se, expressando uma condição. Se eu passar, eu ganho uma bicicleta. Ou se eu passar, eu vou trocar de celular. Vamos ver os exemplos, vai ficar mais claro. Fica comigo, hein? Me abandona não. Aí com os exemplos vai ficar mais claro para vocês entenderem. Exemplos de zero conditionals. Número 1, number 1. Se são 10 horas em Nova York, são 3 horas em Londres. 15 horas. In English, if it is 10 a.m. in New York, it is 3 p.m. in London. Teacher, por que você usou 15 horas em um e 3 p.m. em outro? Porque em inglês a gente não tem depois do 12. Não existe 15 horas, é 3 p.m. Não existe 13 horas, é 1 p.m. Então, uma verdade, isso é um fato. Se são 10 horas em Nova York, são 3 horas em Londres. Isso não muda, ok? Number 2, take a look. Se eu perder o ônibus das 6, eu chego atrasada no trabalho. In English, if I miss the 6 o'clock bus, I arrive late for work. Fato. 3, deixa eu subir minha cara. 3, se eu não tomar café da manhã, eu fico com dor de cabeça. Se no meu caso é verdade, no caso de vocês é? In English, if I don't have breakfast, I get a headache. Pode ser usado na negativa também, tá, gente? Só para vocês entenderem. Number 4, eu não consigo dormir se as luzes estiverem acesas. No meu caso é verdade também. E de vocês? I can't sleep if the lights are on. Vocês conseguiram entender o resultado, a condição e o resultado?
Condição e resultado, condição e resultado. Mas pode ser ao contrário também, a gente já vai ver. Mas eu preciso que vocês entendam essas duas partes. Se eu perder o ônibus das 6, qual é o resultado? Eu chego atrasada no trabalho. Se eu não tomar café da manhã, qual é o resultado? Eu fico com dor de cabeça. Na 4 eu inverti, eu coloquei o resultado na frente. Eu não consigo dormir se as luzes estiverem acesas, tá? Então, a zero conditional é esse parzinho, condição, resultado. Pode ser invertido? Pode. Vamos ver mais exemplos para ficar mais claro? Estrutura da zero conditional. If part, result part. Condição, resultado. Letter A. If you cut onions, you cry. Se você corta cebolas, você chora. Acontece. If part, result part. Condição, resultado. Qual é a condição? Se você cortar cebolas, o que acontece? Qual é o resultado? Você chora. Letter B. If you ride your motorcycle without a helmet, you get a ticket. Se você dirigir sua motocicleta sem capacete, você ganha uma multa. Não faça isso. Qual a condição? Se você dirigir a motocicleta, qual o resultado? Se você dirigir a motocicleta sem capacete, qual é o resultado? Você ganha uma multa. Condição, resultado. A gente também pode fazer o contrário, tá? You cry if you cut onions. Você chora se cortar cebolas. You get a ticket if you ride a motorcycle without a helmet. Você ganha uma multa se dirigir sua motocicleta sem capacete. Ficou claro? Não? Volta e vê o vídeo mais uma vez? Se sim, ok, vamos prosseguir. Mas é bem simples. Condição, if part. Resultado, o que acontece? Pode ser assim, condição, resultado, ou pode ser ao contrário. Normalmente a gente gosta de começar com a if part, né? Fica mais claro na frase. Mas não tá errado começar pelo result part, não. Ok, e é só isso! Olha, como é que eu tô boazinha, gente? Vamos aos nossos exercícios. Página 344, exercício 1, que eu já falei para vocês, os phrasal verbs para associar. E página 346, exercício 1 também. Cuidado que aí é só para você preencher com o verbo na forma correta. Ele te dá o verbo aí, né? Cuidado que alguns pode estar na negativa. E aí você vai ter que identificar. Ele coloca not, tá? Então, é só responder aí. O exercício que vale ponto é o exercício da página 344, exercício 1, que é dos phrasal verbs. Eu vou colocar o gabarito depois do prazo de entrega. Lembrando, falando em gabarito, já estão disponíveis os gabaritos, tá? Das aulas anteriores. Professora, você demorou a beça para colocar os gabaritos. Sim, eu demorei a beça porque o pessoal estava dizendo que não estava conseguindo usar a plataforma, ou o pessoal estava sem internet, o pessoal não tinha entendido, então eu expliquei de novo, dei mais uma chance e agora os gabaritos serão postados a cada semana. Com isso, você tem uma semana para responder o exercício. Quem responder no prazo correto ganha meio ponto. Se não responder, não ganha meio ponto. E também já está disponível também o trabalho desse bimestre. Provavelmente, quando você ver essa aula, já vai ter liberado já. Eu fiz como a gente combinou na live e fiz o teste online, que vocês gostaram tanto. Eu também gostei muito do teste online, achei bem prático. Para quem tiver dificuldade, vai ficar lá o teste em forma de PDF e em forma de Word também, tá bom? Então tem as 3 formas, o link, o PDF e o Word, tá bom? Para todo mundo conseguir fazer. Quando você entrar na plataforma, vai estar lá, trabalho segundo bimestre, tá bom? Então vai ser bem fácil de identificar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Phrasal verbs está tranquilo para a gente entender. E zero conditional também. É um assunto bem legalzinho, bem tranquilinho. Ok? Faz logo o exercício, criatura. Acabou de ver o vídeo? Já faz logo. Aí já vê já se tem pergunta, já. Se não conseguiu, não deixa eu esperar passar muito tempo para fazer, não. Porque senão as dúvidas elas se acumulam, tá bom? E às vezes você nem lembra que tem dúvida.
Então, se você fizer o exercício agora, você já vai saber, já entendi isso, já manda mensagem para mim. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero ver vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.